Por décadas, um mito popular persistiu, que a Grande Muralha da China é a única estrutura feita pelo homem visível do espaço a olho nu. Essa ideia tem sido repetida em livros, programas de TV e até mesmo em salas de aula ao redor do mundo. Essa noção capturou imaginações, alimentando uma sensação de admiração e espanto pelas realizações da humanidade. A ideia de que algo construído por mãos humanas poderia ser visto do espaço é, sem dúvida, fascinante. Mas essa crença amplamente difundida é realmente verdadeira? Será que a Grande Muralha da China é visível a olho nu do espaço? Ou é apenas mais um mito que aceitamos sem questionar? Os astronautas em órbita do nosso planeta podem realmente contemplar essa maravilha antiga enquanto ela serpenteia pela superfície da Terra? A resposta a essa pergunta tem intrigado tanto cientistas quanto entusiastas do espaço. A resposta, simplesmente, é não. Apesar de sua grandiosidade e extensão, a Grande Muralha da China não é visível a olho nu do espaço. A Grande Muralha da China, embora inegavelmente um feito impressionante de engenharia e um testemunho do esforço humano, não pode ser vista do espaço sem auxílio visual significativo. Isso se deve à sua cor, que se mistura com a paisagem natural ao seu redor e à sua largura relativamente estreita. Esse mito, por mais cativante que seja, desmorona sob o escrutínio da compreensão científica e dos relatos em primeira mão daqueles que viajaram além da atmosfera da Terra. Astronautas têm consistentemente relatado que a Grande Muralha não é visível sem o uso de instrumentos especiais. Vamos nos aprofundar nas razões pelas quais esse mito persiste, explorar a ciência por trás de nossa capacidade de ver objetos do espaço e ouvir diretamente dos astronautas que testemunharam nosso planeta de um ponto de vista único. Entenderemos como a atmosfera da Terra e a tecnologia influenciam o que é visível do espaço. Ao fazer isso, descobriremos a verdadeira grandeza da Grande Muralha, não como um espetáculo visível do espaço, mas como um símbolo da história, cultura e resiliência humana. A verdadeira maravilha da Grande Muralha reside em sua capacidade de inspirar e maravilhar, independentemente de sua visibilidade do espaço. O mito da visibilidade da Grande Muralha do espaço provavelmente se originou muito antes de os humanos se aventurarem em órbita. A ideia de que uma estrutura tão grandiosa poderia ser vista de tão longe capturou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. É fácil imaginar como, em uma era anterior à viagem espacial, a escala da muralha, que se estendia por vastas distâncias, poderia levar a tal especulação. A muralha serpenteia por montanhas e vales, criando uma visão impressionante que parece desafiar os limites da visão humana. Afinal, a muralha foi construída ao longo de séculos por milhões de mãos, um testemunho da ambição e engenhosidade humanas. Cada pedra colocada representa o esforço coletivo de gerações, uma obra monumental que se tornou um símbolo de resistência e proteção. Já no século XVIII, relatos de viagens e escritos começaram a mencionar a noção de que a Grande Muralha era visível da Lua. Esses relatos, muitas vezes exagerados, ajudaram a perpetuar o mito, alimentando a curiosidade e o fascínio pelo desconhecido. Essa ideia, embora sem qualquer base científica, ressoou com a imaginação do público. A noção de que algo construído pelo homem poderia ser visto do espaço era ao mesmo tempo inspiradora e um pouco assustadora. Falava da imensidão da muralha e servia como um ponto de orgulho, exibindo as conquistas humanas em uma escala aparentemente impossível. A Grande Muralha tornou-se um símbolo de perseverança e habilidade, uma maravilha que transcende o tempo. O advento da era espacial no século XX, no entanto, apresentou uma oportunidade de testar essa crença antiga. Com o lançamento dos primeiros satélites e missões tripuladas, a humanidade estava prestes a descobrir a verdade. À medida que os astronautas começaram a orbitar a Terra, capturando imagens de tirar o fôlego do nosso planeta de cima, o mito foi posto à prova. As fotografias e relatos dos astronautas trouxeram uma nova perspectiva, desafiando antigas crenças e revelando a verdadeira natureza da nossa visão do espaço.
Para entender por que a Grande Muralha não é visível a olho nu da órbita, precisamos considerar a ciência da percepção visual à distância. A percepção visual é um campo complexo que envolve muitos fatores, desde a física da luz até a biologia do olho humano. Vários fatores influenciam nossa capacidade de discernir objetos do espaço, incluindo a altitude, o tamanho e o contraste do objeto e as condições atmosféricas. Altitude. Quanto maior a altitude, menores e menos distintos os objetos na Terra aparecem. A uma altitude elevada, até mesmo grandes estruturas podem parecer minúsculas e indistinguíveis. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, orbita a uma altitude média de 400 quilômetros. A essa distância, a visão da Terra é impressionante, mas os detalhes finos se perdem. Dessa distância, a Grande Muralha, apesar de sua extensão, é simplesmente muito estreita, e se mistura muito bem com o ambiente para ser vista claramente sem auxílio visual. A largura da muralha é insignificante em comparação com a vastidão da paisagem ao seu redor. Tamanho e contraste do objeto. Nossos olhos percebem os objetos com base em seu tamanho em relação ao ambiente e ao contraste que eles criam. Objetos que não se destacam significativamente de seu entorno são difíceis de detectar. A Grande Muralha, embora longa, é relativamente estreita e construída com materiais que se misturam com o terreno natural. As pedras e tijolos usados na construção da muralha têm cores que se assemelham ao solo e à vegetação ao redor. Essa falta de contraste torna difícil distingui-la do ambiente do espaço. Sem um contraste claro, nossos olhos não conseguem captar a muralha de forma eficaz. Condições atmosféricas. A atmosfera da Terra também pode afetar a visibilidade do espaço. A densidade do ar, a presença de partículas e a umidade podem distorcer ou obscurecer a visão. Neblina atmosférica, cobertura de nuvens e até mesmo poluição luminosa podem obscurecer nossa visão da superfície, tornando ainda mais desafiador detectar objetos como a Grande Muralha. Essas condições variam constantemente, adicionando outra camada de complexidade. Em essência, ver algo tão grande quanto a Grande Muralha do espaço é como tentar avistar um fio de cabelo do outro lado de um campo de futebol. A comparação ilustra a dificuldade extrema de detectar detalhes tão pequenos a grandes distâncias. É simplesmente impossível com as limitações do olho humano e as vastas distâncias envolvidas. A tecnologia moderna, como câmeras de alta resolução e satélites, pode ajudar, mas a olho nu, a tarefa permanece inalcançável. Seção 4. Astronautas se pronunciam, desmascarando o mito. Numerosos astronautas, tendo experimentado as vistas inspiradoras da Terra do espaço, desmascararam o mito da visibilidade da Grande Muralha. Seus relatos fornecem evidências em primeira mão, baseadas em sua perspectiva única e compreensão da percepção visual da órbita. O astronauta Jay Apt, veterano de 4 missões do ônibus espacial, afirmou inequivocamente: a Grande Muralha não é visível do espaço sem um bom par de binóculos, e mesmo assim, não é fácil de encontrar. Sua declaração destaca os desafios de avistar a muralha, mesmo com auxílio visual. Da mesma forma, o astronauta chinês Yang Liwei, a primeira pessoa enviada ao espaço por seu país, confirmou que não conseguiu ver a Grande Muralha durante sua missão. Esses testemunhos, vindos diretamente de indivíduos que testemunharam a Terra do espaço, enfatizam a realidade científica e dissipam o mito duradouro. Seção 5. Além do hype, a verdadeira grandeza da Grande Muralha. Embora a Grande Muralha possa não ser visível a olho nu do espaço, sua incapacidade de atender a essa ideia equivocada popular não diminui seu significado. A verdadeira grandeza da muralha não reside em sua visibilidade espacial, mas em sua importância histórica e cultural, sua engenhosidade arquitetônica e sua presença duradoura na paisagem. A Grande Muralha,
permanece como um testemunho da história humana, refletindo séculos de dinastias, conflitos e intercâmbio cultural. Sua construção, abrangendo mais de 2.000 anos, envolveu o trabalho e a engenhosidade de milhões. É um testemunho da colaboração humana, perseverança e habilidade arquitetônica. O legado da muralha se estende além de sua estrutura física. Representa um ícone cultural, tecido na trama da identidade chinesa. Inspirou arte, literatura e folclore por gerações. Seu caminho sinuoso pela paisagem serve como uma lembrança do passado, uma fonte de orgulho nacional e um símbolo da resiliência humana.